Vamos lá, queridos irmãos, fechar aqui o tópico de número 3, né? Nós estamos estudando a lição de número 6, a bênção da generosidade, quando o coração aberto atrai o favor de Deus. Mais uma vez apresentar aqui nossas lições desse terceiro trimestre da revista Editora Betel. Tem como seu comentarista Bispo Abner Ferreira, Provérbios, sabedoria que edifica a vida. Você que está chegando pela primeira vez em nosso canal, seja muito bem-vindo e quero te convidar a conhecer o nosso canal e se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, compartilhe, se possível, essa mensagem. Tudo isso é muito importante para nós porque o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Então, vamos lá para o tópico 3. O chamado à generosidade. Repartir é um dom divino, uma graça que precisamos buscar. Isaías 58:7. Quando somos generosos, geralmente nos tornamos a resposta à oração de alguém. Em momentos assim, experimentamos a alegria de servir a Deus com os recursos que nos são ofertados por Ele. Provérbios 22, versículo 9. Então aqui a gente entende que a generosidade, ela não deve ser praticada somente quando temos sobras, mas como uma expressão de um coração que compreendeu o Evangelho. Porque Deus, irmãos, Ele nos chama para olhar além das nossas próprias necessidades e perceber as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Quem foi alcançado pela graça aprende, como eu já disse, a repartir graça. Por isso, a generosidade faz parte da identidade de quem deseja viver segundo os princípios de Cristo. Tópico 3.1. Servindo ao próximo. Provérbios 28:27 nos ensina que quem dá ao pobre não terá necessidade, ou seja, não há perdas em ofertar ao necessitado. John Bunyan expressou esse fato com um pequeno verso. Havia um homem que muito estranhava. Quanto mais ele dava, mais ajuntava. Dar aos pobres é emprestar ao Senhor, que certamente retribuirá a dádiva. Provérbios 19:17, 22:9 e 28:8. Infelizmente, nem todos os cristãos entendem a profundidade espiritual da generosidade. A estes, João, o discípulo amado, pergunta: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado e lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. Então, servir ao próximo é uma das formas mais concretas de demonstrar a fé. Jesus, ele nos ensinou que maior não é aquele que domina, mas aquele que serve. Lá em Marcos, capítulo 10 e o versículo 45, encontramos uma das declarações mais importantes sobre o ministério de Cristo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, entenda, se o próprio Cristo assumiu a posição de servo, nós também somos chamados para servir. Não poderia ser diferente. Servir pode significar oferecer, como eu já disse, recursos, tempo, conhecimento, alimento, cuidado, atenção, ou simplesmente estar presente quando alguém precisa. Nem sempre podemos resolver o problema de alguém, mas podemos demonstrar que aquela pessoa não está sozinha, sabe? Uma das coisas que eu aprendi no Evangelho é que nesses 30 anos de ministério, quantas pessoas se aproximaram de mim e começaram a desabafar e eu não precisei dizer absolutamente nada. E a pessoa falou por cerca de uns 30, 40 minutos. E eu fiquei ali de cabeça baixa ouvindo aquela pessoa desabafar.
E quando ela deu uma pausa para poder respirar, eu olhei para ela e ela olhou para mim e disse: "Você não vai dizer nada?" E eu disse: "Eu estou te ouvindo." E ela respirou fundo, ofegante, e disse: "Olha, eu estou me sentindo tão mais leve depois de ter falado com você, mesmo sem você ainda não ter dito nada." Então a gente precisa aprender que às vezes não é por muito falar, mas só de você emprestar os seus ouvidos para que uma pessoa que esteja aflita, ela venha desabafar. Naquele momento, você está deixando claro para ela que ela não está sozinha e automaticamente você está sendo um instrumento de Deus. A verdadeira generosidade não pergunta apenas o que eu tenho para dar, mas quem Deus colocou no meu caminho para que eu possa servir. No tópico 3.2, o texto vai dizer que o justo demonstra generosidade. A generosidade é a virtude de quem ama abençoar seu semelhante e deve fazer parte da vida dos justos. No livro de Provérbios, lemos que o justo se interessa pelos direitos dos pobres, mas o perverso não se importa com essas coisas. Provérbios 29:7. A prosperidade é derramada na casa do justo. Salmo 112, verso 1 e 2. E a graça de Deus flui para que suas necessidades sejam plenamente supridas. Dessa maneira, a bondade de Deus protege os justos como um escudo. Salmo de número 5 e o versículo de número 12. Então aqui a gente entende que o justo ele demonstra a generosidade. Provérbios apresenta essa ligação muito forte entre a justiça e a generosidade. O justo não vive pensando exclusivamente, irmãos, em si mesmo. Ele possui um coração sensível às necessidades do próximo. O Salmo de número 112 e o verso 5 declara, confira lá: "Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo." E o versículo 9 ainda acrescenta que ele espalhou e deu aos necessitados. Irmãos, isso nos mostra que a generosidade não é uma fraqueza, pelo contrário, é uma manifestação do caráter de alguém. O justo, ele entende que seus recursos não são apenas para satisfazer os seus desejos. Eles também podem servir para aliviar as dores, para suprir necessidades e glorificar a Deus. Por isso nós podemos dizer que a generosidade revela aquilo que existe dentro dos nossos corações. Quem é governado pelo egoísmo, ele pergunta: o que eu vou ganhar com isso? Mas quem é governado pelo amor de Deus, ele pergunta: quem eu posso abençoar? E o 3.3 aqui, antes da gente ler a conclusão, para a gente encerrar, vai falar que a generosidade é um atributo dos discípulos de Cristo. A generosidade é uma das características dos discípulos de Jesus Cristo. Afinal, um dos atributos da natureza de Cristo é sua imensa generosidade. O cristão, portanto, não deve ser individualista, nem ficar indiferente às necessidades alheias. Provérbios 22:9. A generosidade que nasce no coração de Jesus deve fazer parte também da nossa natureza, porque assim refletimos o amor de Cristo, que nos dá bênçãos generosas. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Então, a generosidade é um atributo dos discípulos de Cristo. Jesus ele deixou claro que seus discípulos deveriam ser reconhecidos pelo amor. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, confira lá. Ele disse que o mundo conheceria os seus seguidores pelo amor, que demonstrassem uns pelos outros. E o amor verdadeiro, ele produz o quê? Atitudes. Um discípulo de Cristo, ele não apenas fala sobre compaixão, ele pratica a compaixão.
Ele não apenas prega sobre amor, ele demonstra o amor. Ele não apenas pede que Deus abençoe os necessitados, ele se dispõe a ser um instrumento para a bênção de Deus sobre a vida daquele que necessita. A igreja primitiva demonstrou isso de maneira, extraordinária. Olha só, em Atos, capítulo de número 4, versículo 34 e 35, aqueles irmãos, confira lá, eles compartilhavam seus recursos para que não houvesse necessitados entre eles. Isso não significa que todos precisam possuir a mesma quantidade, mas que ninguém deveria ser indiferente à necessidade de seu irmão. Tem pessoas que podem ofertar muito, tem pessoas que não podem ofertar como aquele irmão que oferta muito, mas ele também precisa ter a consciência. A igreja tem que conscientizá-lo que mesmo com o seu pouco, ele é extremamente útil na obra do Senhor nosso Deus, pois ele faz parte do corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor. A generosidade, ela não salva ninguém. Somos salvos pela graça mediante a fé, mas uma vida transformada pela graça produz frutos que são extremamente visíveis. Vamos ler a conclusão para a gente terminar? A generosidade bíblica está fundamentada no princípio da mordomia. Isso significa que devemos ser bons administradores do que temos recebido do Senhor pela sua bondade, inclusive auxiliando os pobres em suas necessidades. Então, a lição de hoje, ela nos ensina que a generosidade começa no coração antes de chegar às mãos. Deus não está interessado apenas naquilo que entregamos, mas na disposição com a qual nós entregamos. Provérbios de número 11 nos mostra que existe uma diferença entre aquele que vive acumulando para si e aquele que compreende que foi abençoado para também ser uma bênção. A generosidade nos ensina a investir na eternidade, permite que Deus nos use para alcançar pessoas e demonstra na prática o amor que recebemos de Cristo. Por isso, nós precisamos a cada dia nos perguntar a nós mesmos: meu coração está aberto, minhas mãos elas estão disponíveis, minha vida tem sido um instrumento de bênção para a vida de pessoas necessitadas, carentes, pessoas que estão, precisando de uma palavra amiga, pessoas que estão caídas, frustradas, desanimadas. Como que eu estou agindo em prol de pessoas que estão aí amarguradas, decepcionadas, escandalizadas? Eu estou estendendo as minhas mãos ou eu estou atacando pedras? Eu estou estendendo as minhas mãos ou estou passando de largo, como aquele levita e aquele sacerdote fez? Irmãos, que Deus nos livre de uma fé que apenas recebe e nos ensine a desenvolver uma fé que também reparte, que serve, que socorre, que ama, porque, como eu sempre digo nas mensagens, este é o evangelho das origens. Porque um outro tipo de evangelho que estão pregando por aí, esse está envelhecido e ruim, que as pessoas estão vivendo, fazendo campanhas para se auto-enriquecer, para somente ficar bem, e não estão procurando ver a necessidade das pessoas. Porque no reino de Deus, generosidade não é perda, mas é semente. Deus abençoe os irmãos, e assim a gente termina esse tópico 3.